de Lucas é que, para a compreensão boa do Novo Testamento, nós precisamos de visitar a cultura da época do Novo Testamento. Como era a Palestina, como que não é exatamente o papel dessa imersão bíblica hoje. Hoje a nossa tarefa é dar um panorama. Nós vamos marcar imersões bíblicas para isso. O objetivo da imersão bíblica é exatamente ser um complemento da parte educacional da igreja, para que a gente possa aprender mais sobre a Bíblia e acompanhar melhor os sermões. Quando Pedrão fala de uma determinada época, aí você, poxa, eu sei. Esse é o período do exílio, esse é o período da monarquia. Agora você não tem desculpa para dizer que não sabe mais, E do Novo Testamento também, ok? Então, 3 dos autores foram do círculo mais íntimo de Jesus. Mateus, o autor do Evangelho de Mateus. Pedro, autor de 2 cartas. E uma das fontes principais, ou talvez a fonte principal do Evangelho de Marcos. Marcos, quando escreveu, ele escreveu as memórias de Pedro. E Pedro foi do círculo íntimo. João, que talvez João fosse do grupo apostólico o mais jovem, talvez realmente ele tenha sido o mais jovem do grupo apostólico, e teve um autor que chegou até a dizer assim, que o único mais velho era Pedro. Todos os demais tinham menos de 20 anos. Aí eu fiquei, o Dr. Olavo lembra dele, o Brodus Hale, ele defendia essa tese, de que o único que tinha mais de 20 anos era Pedro. Todos os demais tinham menos de 20 anos. Que só a pessoa com 20 anos ou mais é que pagava imposto. E quando chegaram os cobradores de impostos perto de Jesus, e Pedro disse, Senhor, eles estão aí para receber o imposto. Aí Jesus mandou ele pegar um peixe, se pegue lá que tem um imposto, teu e o meu. Então ele usa esse texto, vai dizer que somente Pedro era mais velho de 20 anos e Jesus. E o restante do grupo apostólico era uma molecada. Era uma rapaziada. Então, naturalmente é uma coisa em aberto aí, para quem quiser pesquisar mais sobre isso. Eram os apóstolos rapazes, novinhos. Eu não vejo nenhum problema para isso. Ok? Não vejo nenhum problema quanto a isso. Marcos, Judas e Tiago tiveram amplos contatos com eventos iniciais. Judas aí é irmão de Jesus. Então não é o Judas, cabra safado, traidor. Aqui é Judas, irmão de Jesus. Que uma vez eu encontrei dando palestra sobre a Bíblia, encontrei um irmão que estava muito injuriado. Eu disse, mas por quê? Como é que pode? Como é que pode? O cara traiu Jesus. E ainda Deus permite que um livro dele esteja na Bíblia. Eu falei, não, tem mais de um Judas na Bíblia. Aí fui mostrar para ele os vários Judas da Bíblia. E o Judas aqui era o irmão de Jesus, que se converteu bem depois, Tiago também, irmão de Jesus. E ele que escreveu a epístola de Tiago. Lucas e Paulo já são de uma segunda geração, mas tiveram amplos contatos com testemunhas oculares. E o próprio Lucas diz isso, que ele pesquisou, ele foi. E quando Paulo esteve aprisionado em Cesareia durante mais ou menos uns 2 anos, Lucas estava com ele, não preso, mas estava na região. E possivelmente foi quando Lucas fez grande parte da pesquisa para o Evangelho. E ele deve ter tido contato com Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, porque você tem ali muitas pessoas que realmente testemunham muitos eventos e Lucas, ele é aquele que organiza bem o Evangelho em sequência histórica. Ele tem muito mais dados do que Mateus e Marcos. Só explica realmente por meio de uma pesquisa. E é interessante, e ele sendo grego, uma coisa importante, sendo ele grego,
ele respeitou alguns semitismos que aparecem no grego. Bom, os semitismos do grego de Lucas é por causa das fontes que ele pesquisou. Cântico de Maria, por exemplo, segue a poesia hebraica. E Lucas registra exatamente a métrica hebraica na composição. Ele não foi para a poesia grega, mas para a hebraica, e assim por diante. Okay? O autor de Hebreus, embora desconhecido, era um judeu e era um excelente conhecedor do Antigo Testamento, excelente, e também conhecia o grego pra caramba. Agora, o critério por períodos, passa mais aí. Nós temos aqui 3 períodos, começo de 6 a.C. até 29 depois de Cristo. O nosso calendário, ele é o ano 0 como o ano do nascimento de Cristo, mas há um problema histórico. Na verdade, Jesus nasceu entre 6 e 4 antes dele mesmo. A gente fala antes de Cristo, né? Então ele nasceu entre 6 e 4 antes dele mesmo. E que, historicamente, o período de nascimento dele estaria talvez 4 anos antes do ano que é apontado no calendário. Então a gente costuma dizer que ele morreu aos 33, então ele deve ter morrido pelo ano 29. Então esse é o período. Okay? E o ano 29 é o período chamado a presença, atuação, missão de Jesus. Nós não temos nenhum livro do Novo Testamento escrito nesta época. Nenhum. O primeiro evangelho que se refere a esta época, ele vai ser escrito lá por volta de 64. Portanto, 35 anos depois. Daqui a pouco eu vou explicar a razão por isso. Mas você não tem nenhum livro do Novo Testamento produzido nesta época. Você não tem. Mas tem livros que se referem a essa época, que são os evangelhos. Aí você tem um segundo período de expansão, que vai de 29 a 60, que é o período de desenvolvimento da obra missionária. Depois da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo sobre a igreja, você tem ali um período que a igreja ficou meio mais na região da Judéia e tal. É um período ali de... se nós considerarmos a conversão de Paulo e o início da obra missionária, mais ou menos uns 14 anos depois, então você tem um período ali de 15 anos, a igreja crescia, mas muito no campo da Judéia. E depois, com a chamada de Paulo, né, e os outros da comitiva, Silas, João Marcos, para a primeira viagem missionária, até o período da terceira viagem missionária e até a prisão de Paulo em Roma, que se deu entre 58 e 60, você tem aí o período chamado de expansão da igreja. E nesse período é que você tem esses livros que são apontados aí, que foram escritos nessa época: Tiago, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, Efésios. Você tem os livros escritos nesta época. Tá? Mas o livro de Atos não está ali, porque na verdade o livro de Atos registra esse período, mas ele foi escrito no período posterior. O livro de Atos é um documento posterior, que tenha sido, segundo alguns, um documento para ajudar no julgamento de Paulo. Se foi, teria que ser antes, mas não há certeza quanto a isso. O terceiro período da consolidação, você tem dos anos 60 ao ano 100. A reconstrução desse período é feita através das informações históricas nos livros escritos nessa época, o próprio livro de Atos, né, o Filipenses, Timóteo, Tito, Pedro. Aí você vai ter Marcos, Mateus e Lucas, né, Hebreus, Judas, João, 1ª, 2ª e 3ª João, Apocalipse. Então a gente reconstrói a história lendo e comparando as informações que tem nesses livros escritos nessa época. Qual a diferença do período de expansão para o período de consolidação? De expansão, a igreja cresce e ela enfrenta alguns problemas internos, mas por causa do calor missionário, ela vai atropelando esses problemas.
E mais ou menos equivale muito à própria vida da gente, né? Tem um período da vida da gente que a gente tem problema, mas por causa da nossa energia, nosso idealismo, o tempo todo trabalhando, fazendo pós-graduação, fazendo e fazendo aquilo, a gente não encara, né, esse problema. Quando chega uma certa idade que você fica mais tranquilo, que você não tem todos os problemas em cima de você, aí esses problemas, não é que você está tendo mais problema agora, é que agora você está enfrentando, tem mais tempo para enfrentá-los, né? Mais ou menos aconteceu isso com a igreja. A igreja, enquanto ela avança, enquanto ela está indo, ela não tem muito tempo para ficar olhando para os problemas internos. O que ela faz? Ela ou contemporiza, né, usando a contemporização, usando a palavra em cima, bota panos quentes, tapa o sol com a peneira, esse termo que a gente usa no dia a dia, né? Então a gente chama, a palavra certa é contemporizar, você dá uma, né? Ou ela fazia acordos de cavalheiros, entre grupos e tal, e seguir em frente. Mas a igreja, ela pagou um preço alto por ficar fazendo esse malabarismo. É porque aumentou muito o número dentro da igreja de hereges. Pessoas que misturavam judaísmo, cristianismo, filosofia grega. Judaísmo, cristianismo, religiosidade do panteão greco-romano. E fazia mistura. Mistura no campo da ética, no campo do pensamento religioso, no campo da doutrina. E eles eram pregadores. E as igrejas ouviam esses pregadores. Eles se denominavam de mestres, profetas e tal. Quando a igreja se viu diante dessa situação, aí é mais ou menos o período, maior disso é no período da consolidação, quando a igreja realmente para enfrentar. Aí você tem as epístolas de Pedro, as epístolas de João. Por que os evangelhos foram escritos? Agora eu vou responder aquela pergunta, né, que talvez você teria feito. Por que o primeiro evangelho só foi escrito 35 anos depois da morte de Jesus? Por quê? Né? Simplesmente porque a igreja, no afã da expansão, ela também tinha uma ideia muito popular que Cristo voltaria ainda naquela geração. Que Jesus tinha dito, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. E eles levaram a pé da letra. Então Jesus voltaria ainda naquela geração. E se ele voltaria naquela geração, não havia necessidade de escrever sobre ele. Os outros escritos eram sobre situações do dia a dia dos cristãos. Mas ele estava demorando, alguns dos apóstolos já tinham morrido, e a situação estava ficando meio complicada. Aí há necessidade de registrar. Aí que começa o processo de fazer o registro dos evangelhos. Então a igreja, no período de expansão, ela se preocupou em mostrar quem é que tem autoridade, que texto que tem autoridade. Então aí começa um processo de definir a autoridade dentro da igreja. E não era uma preocupação antes. Que mestre pode pregar? Que profeta pode pregar? Que mestre pode ensinar, né? Que profeta pode pregar? Quem é que pode sair por aí divulgando a palavra de Deus? Aí começaram a definir a reta doutrina baseada no quê? No fundamento dos apóstolos. Eles eram os fundamentos. Mas como é que sabemos desses fundamentos? Aí houve a necessidade de registrar os ensinos de Jesus, porque eles, apóstolos, é que tinham na memória esses ensinamentos, relatos da vida de Jesus. E o primeiro evangelho que surgiu, que foi o de Marcos, foi todo ele baseado nas memórias de Pedro. E Mateus e Lucas usaram Marcos como o esqueleto e expandiram. Mas você tem 94% ou mais de Marcos está completamente presente nos evangelhos de Mateus e Lucas. Cada um deles tem informações a mais,
mas todo Marcos está ali dentro. Okay? João é o único diferente. João é o inverso. João é 93% original, 7% coincidente com os demais evangelhos. E parece que está escrevendo para outro planeta. Mas não é. A teologia, tudo por trás de João é a mesma coisa. Só que assim, ele escreveu para gregos, de mentalidade filosófica. Então ele quis apresentar grego para esse público. Então ele usou, né, uma terminologia, raciocínio, argumento para esse público. Mas João, ele está muito próximo, né, do Antigo Testamento, do judaísmo, como alguns autores apontaram. Ele usa a linguagem como o anzol. A linguagem é o anzol, mas as ideias são ideias realmente cristãs. Ok? O próximo critério teológico, aí você teria evangelhos, relatos da pessoa de Jesus. Relatos. O 2, história da propagação da mensagem de Jesus. Atos. Interpretação da mensagem de Jesus. Epístolas. E a consumação final da mensagem de Jesus. Apocalipse. Então o que significa isso? Que você tem a pessoa central do orçamento é quem? Cristo, Jesus. O que faz os demais? Interpretar. Então, o que são, por exemplo, as epístolas? As epístolas, elas interpretam qual o sentido último de Jesus, qual o sentido último da mensagem de Jesus para os cristãos que vão sendo alcançados. Por exemplo, é uma tarefa que a gente faz até hoje. O que é a pregação da igreja? Se não uma interpretação do sentido de Jesus para esta geração. É isso que a igreja faz. Você tem ainda essa tarefa se repetindo, só que nós não escrevemos novas epístolas. Então a gente não tem mais a autoridade apostólica no sentido da autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. A gente não tem mais esse tipo específico de autoridade, não tem mais. Não existe mais. Ok? Mas você tem a autoridade da pregação. O pastor pregando, ele tem a autoridade conferida pela palavra de Deus para pregar. Se ele pregar coisa contrária à Bíblia, ele está desautorizado. Porque não está pregando conforme a Bíblia. Ok? A essência do pensamento do Novo Testamento. Bem, aqui a pergunta é a seguinte: existe uma ideia que diz assim, que sumarize, que sintetize o pensamento do Novo Testamento? Bem, nós vimos que o Antigo Testamento você teria que aplicar um critério. Por exemplo, Jesus é a mensagem do Antigo Testamento. Mas Jesus é muito mais clara a mensagem sobre Jesus no Novo do que no Antigo. Então o Antigo tem vários temas. O Novo Testamento você pode sumarizar mais. Agora, eu particularmente, a leitura que eu faço do Antigo e do Novo, eu faço numa ótica só. Respeitando diferenças culturais, respeitando diferenças de estilos, diferença de língua, várias diferenças que nós temos, eu consigo ver, né, e há autores, né, que veem isso daí, que é um item chamado História da Salvação. É o mesmo Deus que age levando a mesma história, uma história da salvação às últimas consequências. É o mesmo Deus. E ele vai dirigindo a história com tanta maestria que ele vai respeitando essas diferenças. Então, para mim, as diferenças na Bíblia, elas, para mim, são mais argumentos a favor de um Deus extremamente criativo, um Deus que sabe, né, como dirigir a história. Então, como é que eu vejo a essência? Primeiro, a convicção de que em Jesus já entramos na fase final da história da salvação. Os apóstolos, os crentes do período do Novo Testamento, eles se viam desta forma. Nós já entramos na fase final da história. E praticamente a mensagem do Novo Testamento é esta. E hoje, nós devemos ser tomados por esse mesmo tipo de sentimento.
E de alguma forma nós somos, né? Quando a gente ouve uma barbárie, o que a gente diz? É o fim do... O que a gente diz? É o fim do mundo, não é isso que a gente fala? Jesus está para vir. Ou tem gente que diz assim, Jesus, volta logo, Jesus. Para não ficar vendo mais essas barbáries, catástrofes, etc. e tal, né? E a pessoa, é o fim do mundo. Então, de alguma maneira, essa é uma expectativa. Os crentes, só que os crentes do Novo Testamento, eles não eram apenas assim fatalistas, é o fim do mundo. Não, que eles viram que em Jesus, esse final já chegou. Em Jesus esse final já chegou. Pedro, quando pregou no Pentecostes, ele usou um texto de Joel, e o texto de Joel diz assim, que vem o grande e terrível dia do Senhor. Só que quando ele pregou, ele não falou grande e terrível. Ele não viu assim terrível no que estava acontecendo, mas ele fala no grande e glorioso dia do Senhor. O Pedro ali, ele é intérprete de um sentimento dos cristãos de que aquilo que Deus tinha prometido lá em Joel, agora se cumpre na igreja. A descida do Espírito Santo, ele disse, esse é o grande e glorioso dia do Senhor. O lado terrível ainda estava guardado para um outro final. E a igreja do Novo Testamento ela se vê assim, uma igreja que está aguardando, né, esse lado do fim do mundo. E próprio Pedro escreve na segunda carta dele como seria esse dia terrível. Os elementos ardendo se fundirão e tal. Ele tem essa linguagem, né, de catástrofe lá na segunda carta. Segundo, o acontecimento central da história da salvação é a vinda de Cristo. Primeira vinda, segunda vinda. Então a vinda de Jesus é, vamos dizer assim, esse elemento central da história. É interessante que a palavra vinda, no grego, parousia, né, pode significar tanto uma vinda futura como presença. Jesus disse, eis que estarei convosco, não é com o Vasco não, hein? É convosco. Tem gente que fica usando esse texto aí dizer que Deus abençoou o Vasco. Eis que estou com o Vasco todos os dias, né? Eis que estou convosco todos os dias. Parousia, presença, constante. Mas há um elemento de consumação final, que é a segunda vinda. Então a vinda de Jesus é, assim, o acontecimento central da história. Terceiro, o Novo Testamento e o Antigo estão intimamente relacionados, os dois unidos. Aí a beleza, ó, eu não sei se passava na cabeça de quem usou pela primeira vez Novo Testamento e Antigo Testamento para unir nessas duas coleções, mas possivelmente tivesse. Significa que os planos se realizaram, Antigo Testamento, realizam-se, Novo Testamento, e se realizarão no plano divino sobre uma linha histórica particular, a mesma linha histórica. Deus está dirigindo a mesma linha histórica. Isso é importante. Gente, aqui está realmente a beleza da vida cristã. Esse item 4. A alegria dos primeiros cristãos era o quê? Fazerem parte dessa história particular. E encontrarem, se encontrarem, né? Falta um C aí. Se encontrarem em uma mesma corrente com todo o passado e todo o futuro. Então, eles é o seguinte, nós estamos na mesma linha histórica de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Davi. E eles não sentiam assim apenas por grande parte ser também judeu. Ser judeu e fazer parte dessa linha, tranquilo, porque era o mesmo povo. Mas e a grande soma de gentios que entrou para a igreja? Esses gentios também sentiam-se da mesma forma.
Então, para mim, o grande segredo hoje da alegria da vida cristã é você está em missão com Deus. Que Deus está dirigindo essa história ainda. E quando aceitamos a Cristo, não é só para a gente se livrar do inferno, não é só para a gente ter uma melhora na vida. Não, nós assumimos sobre nós, vamos dizer assim, o bônus e o ônus de sermos cristãos. E você assumiu sobre seus ombros a missão que Deus tem. Nós é que proclamamos. Um poeta disse, eu tenho que saber quem foi esse poeta, né, que eu sempre digo, né? Deus não tem mãos senão as nossas. Deus não tem pés senão os nossos. Quer dizer, quais são as mãos que Ele usa para abençoar? As nossas. Quais os pés que Ele usa para ir até os outros? Os nossos. Então nós estamos em missão com Deus. E os cristãos primitivos se viam assim. Como é que eles foram designados no livro de Atos? Os do caminho. Não havia templos. Na época do Novo Testamento não tinha templo, era o templo de Jerusalém. Não havia templos. Os cristãos, eles aproveitavam a proteção do exército romano e andavam em caravanas comerciais. E nas caravanas comerciais, eles iam, porque as caravanas paravam muito tempo em locais, né, para negociação. Esta era a característica dos cristãos, aproveitando as caravanas comerciais, evangelizando em todo o império. E indo muito além. Por exemplo, o cristianismo na Etiópia é antigo, na Índia há informações históricas que isso é muito antigo. Quem é que foi pregar? Os apóstolos? Embora haja tradições, né, de apóstolos na Etiópia, apóstolos não sei aonde, na Índia, etc. e tal, mas os cristãos é que iam nessas caravanas para lá e para cá. Então, o apelido deles era o do caminho. Igreja sobre rodas. Roda de carroça, em lombo de burro. É assim que a igreja era conhecida. Por que eles faziam isto? Porque eles se sentiam participantes dessa missão. Jesus disse, e importa que esse evangelho seja pregado até onde? Até os confins. E a palavra logo no início vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e até onde? Os confins da terra. Eles levaram isso muito a sério. Muito a sério. Mas eles se compreendiam como pessoas que estavam realmente fazendo parte dessa história. Agora, o próximo slide. Por que você deveria estudar o Novo Testamento? Bem, eu já falei várias coisas que você já tem N razões, né? Mas há uma razão histórica, significa que você tem um único documento que define a tua origem. O Novo Testamento é a tua certidão de nascimento. É o teu perfil. É o teu DNA cristão. É ali. Gente, o que surgiu depois foram tendências históricas, foram denominações, grupos sectários. O que foi surgindo depois tem um efeito apenas histórico. O que é ser batista? O que é ser batista é participar de uma denominação que tem o nome de batismo, que tem uma origem histórica, né, no século XVII. Aí você pega a conexão histórica, né, pega ali Reforma Protestante, depois tem lá Reforma Anglicana, você tem lá dentro da Inglaterra, separatistas ingleses, tem toda uma história por trás disso. Então, ser batista, você faz parte dessa história.
Só que hoje tem muita gente que é batista, mas não sabe nadinha da sua história, da sua origem batista.